aproveitar, rever, né? E aí é bem importante. Então, eu vou começar aqui a compartilhar os meus slides com vocês, e a gente vai vendo aí, à medida que vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem aí parar que a gente vai. Então, hoje já é a aula 20, nós já fizemos várias aulas com outros objetivos, mas de umas 3 aulas para cá a gente começou a focar mais na resolução de exercícios do Lingo Skill. Tá? Então, a gente vai fazer o exercício, vamos ver várias etapas dos exercícios, vamos fazer a revisão à medida que existe necessidade, né? E nós vamos também nós vamos fazer exercício com a prova de proficiência, porque é bem interessante também e todo mundo vai aproveitar também, mesmo que é vocabulário, que sempre é bom. Então, vamos lá, nós vamos começar. Esse aqui, deixa eu tirar a minha imagem daqui. Esse exercício é o típico, como começa, primeiro tipo de exercício. Primeiro vocês têm o listening, a prova do Lingo Skill, ele começa com o listening. Aqui eu ainda não trouxe listening, mas eu vou trazer futuramente, tá? Então, a prova de reading começa desse jeito. Você tem aqui, é um diálogo, a gente fala é um diálogo social, e eu falei para a Liz que ela ia estranhar o vocabulário, porque aqui é um vocabulário mais do dia a dia, não é tão profissional, não é tão acadêmico como a gente estuda no inglês instrumental. Então, olha, tem aqui um recado, né? Tem Mike, this is the worst holiday I've ever been on. Everything's really awful. Please contact the travel agent. I really need to get an earlier plane home. Speak soon, Jane. Então, você tem aqui um note, né? Uma message. Aí você tem a pergunta. What does Jane want Mike to do for her? Então, a pergunta é, o que a Jane quer que o Mike faça para ela? Primeira opção, take a plane and join her soon. Letter B, find out about flights for her. Letter C, plan another holiday for her. Bom, aí nós temos que escolher uma dessas opções aí. O que vocês me dizem? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho, olhar aí o que eu tenho. Tem algum vocabulário diferente aqui nesse texto? Tem alguma coisa diferente aqui para vocês? Se tiver, pode perguntar que eu respondo aqui para vocês. Awful. Não sei se todo mundo sabe. Awful. Sim. Sabem? Sim. Sim. Ok. Então, tá. Então, qual é a letra correta? Nesse caso seria a letra B. Find out about flights for her. Yes. É a letra B, exatamente. Porque ela está dizendo que essa é a pior férias que ela já teve. Tudo está horrível, ela está dizendo, né? Por favor, entre em contato com a agência de viagens. Eu realmente preciso pegar um voo earlier, mais cedo, antes daquele planejado, né? Speak soon, nós nos falamos em breve, e a Jane. Então, a primeira opção, take a plane and join her soon. Pegar um avião e se juntar a ela. Letter B, descobrir, find out about flights for her. Ela quer que ele descubra sobre voos. Ela quer um voo mais cedo, apesar de que isso não está escrito explícito aqui. E a letra C, plan another holiday for her.
Ela não está pedindo para ele planejar uma outras férias para ela. Então, realmente, a letra correta é a letra C. Ok? Tudo bem? Podemos passar para o próximo? Vamos que vamos. Se aqui não tem mais nenhuma dúvida, eu vou para o próximo. Tranquilo. E se precisar, vocês sabem que eu posso voltar também, não tem problema. Então, vamos lá. O próximo exercício... Este não está indo. Pronto. São diálogos sociais, novamente, e que você tem que escolher uma resposta, tá? Então, a primeira pergunta é: Where's your hometown? Você tem 3 possibilidades de resposta. Not far from here. It's Calais. Paris is not my hometown. O que vocês vão escolher aqui? Alguém quer dar alguma sugestão? Letra B, novamente? Yes, exatamente. It's Calais. Porque a pergunta é, onde é a sua cidade natal? A primeira diz assim, não é longe daqui. A segunda é Calais. Calais é o nome de uma cidade na França. Paris não é a minha cidade natal. Então, a pergunta é, onde é a sua cidade natal? Qual é ela? Então, é It's Calais. Ok? A segunda, how can I help? Aí a primeira, I'd like to do a fitness class. Letter B, it's at 10:30. E a última, thanks for your help. Que será que seria a correta? Primeira? Letter? A. A primeira, yes, letter A, eu gostaria de fazer uma aula de fitness, né? Então, é justamente essa, porque a segunda é, se alguém fala, como é que eu posso ajudar? É às 10:30, não faz sentido. Como é que eu posso ajudar? Obrigada pela sua ajuda. Também não faz sentido. Agora, se perguntar, como é que eu posso ajudar? Ah, eu gostaria de fazer uma aula de fitness. Perfeito. Então, esse aqui é um tipo de exercício LinguaSkill que vocês vão ter, tá? Então, tem que entender o contexto. Aqui nós temos outro tipo de exercício LinguaSkill. Aqui é o tal dos gap sentences, né? Gap é aquele espaço que você tem que achar uma possível alternativa para pôr ali. Então, olha bem. Bob recently an international award. Award é um prêmio, né? Então, International Award. Eu tenho a possibilidade de colocar... as opções que eles me dão são earned, won e got. As 3 estão no passado, né? Então, está dizendo que o earn... Eu não vou falar o que quer dizer, eu quero que vocês tentem escolher uma primeiro. Alguém arrisca? One. One, exatamente. Exatamente, a resposta é one. Por quê? Earn é ganhar, é receber dinheiro, como earn money, earn salary, tá? E o one é para um prêmio, né? Então, é o passado de win. E o got, apesar de que get entra numa série de situações, a gente não fala get an international award, né? É realmente won an international award, ok? Esse assunto tem a ver com collocations, tá? Eu faço alguns vídeos e coloco alguns posts lá no nosso Instagram sobre esse collocations. O que é? São palavras que caminham juntas, né? Porque, às vezes, quando você pensa, mas faz sentido essa palavra aqui. Pode até fazer sentido, mas elas não caminham juntas. Ou, por exemplo, do e make, né? Os dois são fazer, né?
Agora, se eu falo, por exemplo, fazer um negócio, não é do a deal, é make a deal. Tomar uma decisão é make a decision, né? Isso é collocations, tá? E a gente, você vai aprendendo as collocations, quanto mais você lê, quanto mais você entra em contato com o idioma, mais você vai se tornando familiarizado com essas palavras que sempre caminham juntas. Bom, o exercício 2 diz assim: New York is attractive to different of people. Seria kinds, type, or groups. Alguém gostaria de tentar? Essa aí eu tô em dúvida. Vai ficar em Essa eu tô dúvida, em né? também. Hã? Essa eu tô em dúvida também. Kinds ou type? Isso, e é justamente Acho que é kinds. Por que é kinds? Porque tipos diferentes, ou diferente não está no plural, porque ele é um adjetivo, certo? Então, são diferentes tipos de pessoas. E o type está no singular. E o groups não daria para diferentes grupos de pessoas, não seria legal. Então, é kinds, different kinds of people, ok? Também guarda que é outra collocation aqui, tá? E a última eu tenho assim: I use Facebook to say happy birthday to my friends because it is the best way. É mainly, é fairly ou slowly. As três são advérbios de modo, né? Estão indicando de que maneira, de que modo a pessoa usa o Facebook para falar feliz aniversário para os amigos. Alguma ideia? Mainly. Mainly, exatamente. Então, eu uso o principalmente, né? No português não viria o principalmente, por isso que não dá para traduzir aqui ao pé da letra, né? Porque ficaria, eu principalmente uso o Facebook para falar parabéns para os meus amigos, porque é a melhor maneira. O fairly, ele dá sempre uma ideia de mediano, de uma coisa que não é 100%, ele não entra aqui. E o slowly também não, né? Porque é vagarosamente. Então, a palavra que mais dá certo. Por que, olha, você entendendo a frase toda, você percebe que não poderia ser fairly. Porque se a pessoa falasse assim, olha, eu raramente, ou muito dificilmente, uso o Facebook para falar parabéns para os meus amigos. Só que a segunda parte da frase não daria, porque ele fala porque é a melhor maneira de fazer isso. Se é a melhor maneira, ele não usa raramente, dificilmente, ele usa principalmente, tá? Então, aqui, esse aqui, então, é o segundo tipo de exercício em que você tem opções para escolher, tá? Tanto em frases como num pequeno texto. Olha, aqui é num pequeno texto. A diferença aqui, gente, é o seguinte: que a prova é online. Quando você clicar aqui nesse espaço do número 1, vai aparecer essas três opções para você escolher. Aí você escolhe, ela entra aqui. Quando você clicar aqui na número 2, vão aparecer essas aqui para você escolher. E assim vai. No número 3, aparece essas três aqui. No número 4, aparece essas 4 aqui. E eu pus 6 aqui, mas não é 6, né, gente? Desculpa. É número 5 aqui, ó. E vai aparecer uma dessas 5. Então, aqui eu coloquei tudo para ficar mais fácil, né? Mas quando você for fazer, você clica aqui e só aparece essas três aqui. Então, olha, o que eu tenho aqui, né? É um pequeno texto e com os gaps, né? Então, fala assim: My team
walked the National Park. My team walked the National Park. Melhor dar uma lidinha geral para poder entender do que se trata. We had to cross a lake, but some of us swim. So we sailed across. When we got to the other side, we camped in a forest for a night. It's a place I know. I've stayed there before. You make fires there, so we had sandwiches for dinner. It rained in the night. We were dry in our tents. Muito bem. Você já sabe que a gente não está falando de administração, de medicina, nós estamos falando de... Que será? Que situação é essa aqui? O que vocês me dizem? Olha as palavras que vocês já conhecem. Olha, team, National Park. Vê as cognatas e as que vocês conhecem. Vocês conhecem swim, side, camped, forest, night, né? Place, stayed, fire, sandwich, Tá falando dinner. de uma rotina aí, né? De um grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas fazendo o quem? É alguma coisa que acontece sempre? Swim, sail, camp. O que você acha? São atividades do momento aí, né? Isso. Então, olha, ele está falando assim, o meu time walked, né, foi pelo National Park. Então, você entende o quê? É um grupo de pessoas que estava fazendo uma atividade esportiva aí, né? Porque ele engloba a caminhada, a atravessar o lago, nadar, acampar na floresta à noite, que mais? Fogueira, chuva de noite, tentes, que são as barracas. Quer dizer, você percebe que a descrição, né, de uma atividade aí esportiva que a pessoa fazia parte de um time, né? Agora, nós vamos tentar perceber qual seria a melhor palavra aqui. Olha, my team walked the National Park. Seria walked by, walked in, walked through. Through, exatamente. Você anda através, né? Então, o time atravessou o National Park. We had to cross a lake, tá? A lake é lago, né? But some of us, mas alguns de nós, swim, could, or didn't? Couldn't. Mas alguns de nós não podíamos ou não podiam nadar, não eram capazes de nadar. Lembrando que o can, aqui, ele está indicando uma habilidade. Ele, às vezes, ele pode significar também possibilidade, como may, mas aqui ele está indicando uma habilidade. Então, some of us couldn't swim, so we sailed across. Então, eles, to sail é, oh meu Deus, velejar, né? Velejar. When we got to the other side, we camped in a forest for a night. It's a place I know. I've stayed there before. It's a place I know. And I've stayed there before. It's a place I know, thus I've stayed there before. It's a place I know because I've stayed there before. Está dando que tipo de coisa? Ele, lembra assim, and soma uma informação. Eu fiz isso e aquilo. Thus é assim, é uma consequência. E because
da razão. Thus. Assim? Vamos lá. É um lugar que eu conheço, assim eu fiquei lá antes. Será? Because. Por que é um lugar, é um lugar que eu conheço? Porque eu já estive, eu já fiquei lá antes, né? Ele conhece porque ele já esteve lá antes, entendeu? Então, olha, é a consequência, é o porquê, a razão, tá? Não é a consequência, é a razão. Aí, continuando. You make fires there. So, we had sandwiches for dinner. You can't, you must not, or you shouldn't. Make fire, fazer fogueira. Estamos na floresta. Must. Hã? Must. Must not. Isso aí, Liz, exatamente. Então, é proibido. Veja bem, o can't eu não posso, mas não é eu sou proibido de fazer alguma coisa, tá? Eu não posso porque eu não tenho habilidade, né? O shouldn't é não deveria, é um conselho, né? Você não deveria fazer a fogueira lá. Agora, o must not é uma proibição. Como eu estou falando que não pode fazer fogueira lá, então nós comemos sanduíche à noite, no lugar do jantar, né? Na hora de jantar, então é must not, é proibição. Aí, continuando. It rained in the night. We were drying our tents. It rained in the night, but therefore or despite. Therefore. Portanto, Eu acho que é choveu à therefore. noite e, portanto, nós ficamos secos nas nossas barracas. O portanto indica justamente a consequência. Então, não é a consequência aqui, porque é uma ideia contrária. Olha, choveu à noite, o que acontece se chove? Molha. Só que não molhou, porque eles estavam secos na barraca. Então, é but. It rained in the night, but we were dry. Então, choveu à noite, mas nós estávamos secos na nossa barraca. O despite é apesar, então não cabe aqui. E aí, foi difícil? Um pouco, né? Essa Agora. última gerou dúvida aí, Hã? mas... Essa última gerou dúvida, mas você explicou bem. Deu para entender, né? Então, aqui é a história dos connectors, tá? Também tem uns 3 vídeos falando... Não, tem aula de connectors no YouTube que eu fiz, 3 aulas, 3 lives de connectors, que é justamente isso aqui, olha. But indica o contrário. Therefore, portanto, então é uma consequência. Despite, apesar, então você tem que ver qual é a palavra que entra aqui, tá? Bom, esse exercício, apesar de ser um pouquinho, assim, tricky, tem um que é um pouco mais. É esse aqui, gente. Olha, por que ele é um pouco mais? Porque aqui, nesse exercício do Linguaskill, tem os gaps, mas não tem nenhuma palavra para te falar o que é. Nada. Você tem que entender e descobrir o que é que vai ali. Então, ele não apareceu na aula que o Gabriel deu a semana passada, porque era mais focado para A2. Esse exercício, ele cai mais, porque assim, o Linguaskill, ele não te reprova. Ele é adaptativo, à medida que você acerta, ele vai dificultando um pouquinho as questões e vai te dando mais questão mais difícil. A hora que você começa a errar, ele começa
a retroceder, a te dar mais fácil, a te dar mais fácil, até essa inteligência, né, artificial aí, detectar qual é o seu nível. Então, pelo que eu sei, quem está no A2 não chega nesse tipo de exercício, tá? Agora, quem já está aspirando o B1, aí já tem que começar a se preocupar aqui. Então, vamos lá. Aqui diz assim, olha, primeiro nós vamos fazer aquela leitura, também é bom que vocês, olha, já usa aquelas estratégias do instrumental. O que você conhece aqui? Você conhece aqui os anos, olha, isso aqui é o que a gente chama de referência, não é referência, são os marcadores, né? Que são ano, data, que mais? Porcentagem, né? A gente costuma, no inglês instrumental, ensina a marcar isso aqui. Depois, China é o nome do lugar, né? Places, você deve conhecer, não é lá um cognato. Europe é such as, different. Routes, routes são rotas, routes. Open, você conhece. And these routes were the Silk Road. Road, deve conhecer. It was a difficult, é um cognato. E journey, você deve conhecer. And could 6 months on foot. Today, such as Hewlett Packard, use the new Silk Road to laptops between China and Germany by train. Você conhece train. And it is only 13 days. The old Silk Road is also very now with tourists, more than 50 million tourists, Cheyenne, at the start of the old Silk Road every year. Bom, primeira coisa é tomar consciência do que de que se trata esse texto. Dá já para perceber aí? Alguém consegue perceber, me dizer qual é o assunto desse texto? Falando de quê? A gente, assim, eu faço bem exagerado. A gente não está falando de meio ambiente, a gente não está falando de quê? De medicina, do que a gente está falando? Rota comercial China-Europa? Exatamente, exatamente. Está falando da rota comercial. Muito bem. Bom, então, aí nós vamos agora começar a poder, a entender e tentar completar esses gaps aí, né? Então, vamos lá. O primeiro gap que eu tenho, oxe, eu abri aqui uma página aqui sem querer, agora não estou conseguindo fechar aqui. Deixa eu ver se eu vou sair daqui. Um minutinho só. Bom, more than 2,000 years. O que será que entra aqui, hein, gente? Ago? Ago. Mais de 2.000 anos atrás. Muito bem, more than 2,000 years ago. China began looking for. Lembra que to look for é procurar, tá? Lembrando que, dependendo, é um phrasal verb. Quando o look é olhar, ele vem com a preposição at. Quando eu mudo essa preposição, ele vira um phrasal verb. Então, to look after é cuidar, to look for é procurar, né? E assim por diante. Began looking for new places in Europe to sell such as silk. Silk, alguém sabe o que é silk?
Não. É seda. Seda. E such as, eu uso para... alguém sabe o que significa? Para exemplificar. Such as silk. Então, a China começou a procurar novos lugares na Europa para vender alguma coisa, tal como seda. Que será que vem aqui, hein? Nesse caso, caberia goods? Caberia o quê? Goods? Você Caberia goods, caberia products, né? Goods e products. Caberia os dois, tá? To sell goods such as silk, to sell products such as silk. Ok? Tá perfeito. Depois, different routes open, and these routes were the Silk Road. Olha, rotas diferentes abriram e essas rotas eram the Silk Road. Conhecidas, mas seria em inglês. Pode ser known, mas, olha, elas eram chamadas. É called. Sabe de called, chamar? Called no passado? Yes. Isso. Yes, called. Different routes open, and these routes were called. Essas rotas eram chamadas the Silk Road. It was a difficult journey and could 6 months on foot. Então, era uma viagem difícil e poderia 6 months on foot. On foot, todo mundo sabe. É uma maneira de se transportar, uma maneira de viajar. Hã? A pé. A pé. A pé. Então, era uma viagem difícil e podia 6 meses a pé. And could Caminhar. take. It was a difficult journey and could take 6 months on foot. Today, such as Hewlett-Packard, use the new Silk Road. Então, vamos lá. Hoje, tais como, ó, já apareceu tais como aqui, tais como a Hewlett-Packard, usam a nova estrada. Então, o que a Hewlett-Packard é? Porque ele está falando hoje, tais como essa aqui, ela é uma o quê? A company. Companies. Today, companies such as Hewlett-Packard use the new Silk Road to... Hoje... Céu. Ele usa essa road, veja bem, ele usa essa estrada aqui, essa rota, to laptops between China and Germany. Transport. To transport. Tá? Delivery could be delivery? No. To deliver, não, porque o deliver é entregar, né? Aqui ele está dizendo que é para levar de um lugar para outro, né? Between China and Germany. Então, o certo é transport, tá? And it's only 13 days. 4? E, olha, lembra aqui, ó, eu vou depois mostrar para vocês ele completo no próximo slide. Mas veja bem, vocês lembram que palavra que vocês colocaram aqui para dizer que levava 6 meses a pé? Take. E agora, aqui, it only takes. Vai ter o S aqui porque
terceira pessoa do singular e está falando do presente. E então, hoje leva só 13 dias, tá? The Old Silk Road is also very now with tourists. Important, poderia ser, Rosane. O quê? Important. Ai, meu Deus. Important. Ai, meu Deus do céu. Espera aí um pouquinho que eu fiz besteira. Ai, meu Deus. Espera lá, acho que eu estou voltando agora. Ai, não estou voltando, estou indo mais... Ih, aí eu vou ter que voltar e tudo de novo. Gente, como é complicado esse negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Eu fiz uma besteirinha. Pera lá, deixa eu share de novo. Ué, o que aconteceu com a minha apresentação de PowerPoint? Ela tinha que estar aqui no modo apresentação. Ai. Vocês estão vendo? Ainda não, né? Pessoal? Não. Não, ainda não tá. Eu não sei por que eu estou fazendo essa... Mas eu vou chegar lá. Espera lá, só um minutinho. Agora eu vou de novo. Zoom meeting aqui. E vou share. E vou de novo. Desculpa, gente. Às vezes acontece essas coisas. Deixa eu chegar lá. De novo no nosso texto. Eu passei. Oh, meu Deus, por que ele não volta do jeito que é para voltar, né? Olha, ele vai de novo chegar no final. Que droga! Olha, ele não me obedece. Ai, gente, que chato isso. Espera aí. Agora eu vou parar. Mas vai de 8, tem que chegar. Eu não sei o que é que está acontecendo aqui. Aqui, é essa tela. Agora eu vou. Eu já estou compartilhando com vocês? Sim. Vocês estão vendo? Tá, muito bem. Então, vamos lá. Nós estamos aqui, né? The Old Silk Road is also very... Alguém falou alguma coisa. Foi a Liz, acho? Now with the Não, tourists. Viviane. A Viviane. Então, é very popular. Very popular. The Old Silk Road is also very popular now. Então, hoje, ela é muito popular com os turistas. More than 50 million tourists. Cheyenne, não sei se é assim que se fala. Mas isso aqui está dizendo mais de 50 milhões de turistas. Visit, ok, Cheyenne, at the start of the old Silk Road every year. Alguma ideia? Está se referindo a Cheyenne. O que é ela? O que é? É uma? The city? Yes, the city at the start of the old. Quer ver? Agora eu vou mostrar para vocês. Ele completa aqui, ó. Então, olha, more than 2,000 years ago, China began looking for new places in Europe to sell products such as silk. Different routes opened, and these routes were called the Silk Road. It was a difficult journey and could take 6 months on foot. Today, companies such as Hewlett-Packard use the new Silk Road to transport laptops between China and Germany by train, and it only takes 13 days. The old Silk Road is also very popular now with tourists. More than 50 million tourists visited Cheyenne, the city at the start of the old Silk Road every year. Ok? Esse exercício é mais difícil, né? Sim.
Na realidade, eu acho que é o mais difícil da prova toda. Sem alternativa, né? Ele é o mais difícil da prova toda, porque ele não te dá dica, né? Então, você tem que ter um bom conhecimento aí, o que te ajuda, o que você deve levar em conta, muitas vezes, é isso que eu... Por exemplo, aqui, olha, novos lugares na Europa para vender. A gente vende o quê? Você vende uma coisa. Então, você já percebe que o que você vai precisar aí é de um substantivo, não é um verbo que indica movimento, entendeu? Não é um adjetivo que está dando uma qualidade para alguma coisa, porque não tem aqui, tá? Então, isso é importante você fazer essa conexão. Então, por exemplo, aqui, ó. It was a difficult journey and could... Então, era uma viagem difícil e poderia... Depois do poderia, tem que vir um verbo. Tem que ser um verbo. Então, você já... Quando você faz esse raciocínio, você já começa a fechar as possibilidades, né? Você começa a focar no que é que você precisa ali, né? Então, por exemplo, aqui, ó. It only... Aqui tem um espaço. Eu preciso de um verbo aqui. It brings, mas eu estou falando de tempo, então it takes, né? Toda vez que eu falo que leva tanto tempo, eu uso takes 13 days, 2 days, and so on, né? Então, e aqui, olha, é muito o quê? Você precisava de um adjetivo, é muito popular, tá? Então, essa aqui é uma das nossas técnicas, né? Para poder, que a gente usa muito no inglês instrumental. Esse aqui é o texto que nós temos para resolver, que é o texto da prova de proficiência que eu falei para vocês, né? Veja bem, quando a gente trabalha com texto, a gente sempre procura as cognatas, que são aquelas palavras que têm a mesma origem que o português, origem grega, origem latina, né? Então, a gente dá uma olhada aqui nesse texto e já tenta localizar. Eu fiz aqui uma página em que aqui estão os cognatos. Quando você olha para os cognatos, você percebe quanto desse texto aqui, ó, você já conhece. Olha quantas palavras desse texto você já conhece. Então, você vai bater o olho, vai ver essas palavras que você já conhece e você já vai começar a definir que tipo de texto é esse, em que lugar você encontraria esse texto, olha o título do texto, né? Sobre o que é que a gente está falando? Alguma ideia aí? É para fazer aquele skimming, aquela leitura bem rápida, assim, só para ter uma ideia. Ele fala da ética da ciência, né? Exatamente, da ética da ciência, exatamente. Então, ele é esse o tema desse texto, né? Como a gente vai fazer praticamente como se fosse a questão da prova, né? A gente vai ler a questão e vai ver onde é que a gente vai procurar essa resposta. Olha, aqui diz assim, de acordo com... segundo parágrafo, porque eu tirei o segundo parágrafo do texto. A ética é importante para a pesquisa científica nas seguintes etapas: na análise dos dados,
na coleta de dados, na publicação, além de outras, na produção de dados, na coleta e análise dos dados, bem como na sua apresentação. Bom, vamos voltar lá. Eu tenho que achar em que ponto que a ética é importante, né? Então, vamos lá. Calls for honesty aqui já deu uma dica, hein? In all stages. O que é all stages? É só Todas alguns? as fases. Em todas, né? Todos os estágios, from reporting results, regardless the properly attributing collaborators, the systems of ethics guides the practice of science. Aqui, ó, from, eu já sei que é de origem, lembra? From data collection, então, da coleta de dados, to publication, até a publicação, and beyond. O que é beyond? Beyond é e além de, e mais do que isso ainda, tá? Então, olha lá. De acordo, a ética é importante para a pesquisa em que etapa? Só na análise? Na coleta, na publicação e, além de outras, na produção, na coleta, análise de dados, bem como na sua apresentação? Não, é justamente a letra B. B. É a letra B, na coleta de dados, na publicação, além de outras, porque esse beyond está dizendo que é além, né? Vamos ver qual que é a outra pergunta desse texto. No trecho, many of the ethical principles in science related to the production of unbiased scientific knowledge. A palavra unbiased apresenta conceito semelhante a diferente, imparcial, exclusivo ou bom. Bom, vamos ver se pelo texto a gente consegue. Se você já soubesse o significado da palavra, tudo bem. Agora vamos ver se você, não, considerando que você não saiba. Many. Rosângela, Oi. uma pergunta. No teste, no Língua Skills, vai estar assim? Em português? Não, né? Não. Essa aqui é a parte do texto da aula que eu estou trabalhando voltado para quem vai fazer proficiência. Então tá. Só que quem faz Língua Skill aproveita vocabulário e leitura, né? Tá o tipo de pergunta é totalmente em inglês, tá? Aqui estaria essa questão, ela estaria toda em inglês aqui. Ethics is important for research, blá, 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 tá? Estaria todinho em inglês. Ok. Tá bom? Então, olha, eu vi que essa palavra que ele está pedindo está bem aqui, olha. Many of the ethical principles in science relate to the production of unbiased scientific knowledge, which is critical when others try to build upon or extend the research findings. Então, aqui está dizendo assim, que muitos princípios éticos na ciência se relacionam com a produção de conhecimento científico que é crítico quando outros tentam construir, né, ou estender os resultados da pesquisa. Talvez não tenha ficado muito claro, mas é imparcial. O significado dessa palavra é imparcial. Se eu não tivesse esse aqui, seria um adjetivo que indica que é parcial, né? Que toma um dos lados.
Quando eu tenho an, eu tenho o prefixo que indica uma negação, tá? Então, aqui, quando eu sei que an é um prefixo que indica negação, eu já, aqui, ó, eu já conseguiria excluir várias alternativas, concorda comigo? Porque quando você conhece a origem da palavra, né, ela te ajuda na hora de resolver esse tipo de questão. Tá certo? E aí, foi difícil? Não muito, né? É. Não foi muito difícil. Aqui eu coloquei o vocabulário, eu não quis pôr antes, porque eu queria que vocês tentassem realmente entender, né? Então, depois vocês vão poder voltar, né? Assistir de novo. Regardless, independentemente. Beyond, além de. Aware, consciente, a gente usa to be aware, estar consciente. Reliability é confiabilidade, porque ele vem do rely on, que é confiar em alguém, em alguma coisa. Não é rely in, é rely on, tá? Knowledge, que é conhecimento, mesma coisa. Depends, depends on or upon, e não in. Depender de alguém, não é depend of somebody. Depend on ou então upon. Unbiased, que é o imparcial, e to build upon, que é construir sobre, em cima de alguma coisa que já existe, tá? Então, aqui é o vocabulário para vocês depois, se quiserem voltar. Ah, ainda tem mais. Research findings, que é o resultado de pesquisa. Peer review, que é a revisão por pares. Peer são pares, tá? E review é revisão. O required, que é requerido, é necessário, é obrigatório, é mandatório, tá? Move forward é mover para frente, que a gente usa avançar. E o raise, que é levantar. Veja bem, é o raise, existem o raise e o rise, né? Levantar alguma coisa. Aqui ele está falando de levantar questões. Então, é raise questions, tá? Se eu não, o rise, R-A-I-S-E, é simplesmente levantar, não alguma coisa. Ele não é um verbo transitivo, é um verbo intransitivo, tá? Ficou dúvida aqui, gente? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tá Bom, tranquilo? boas dicas, boas dicas. Então, a gente... Esse tipo foi mais complicado, mas deu para entender a se explicação. você usar a estratégia correta, ele acaba não sendo tão complicado assim. E eu já vou começar a divulgar para vocês que a gente vai ter a Maratona Língua Skill, que vai ser de 9 a 11 de agosto, onde nós vamos ter 3 aulas seguidas sobre o Língua Skill, e é um pré-lançamento da turma da mentoria Língua Skill. A gente tem essa mentoria, né? E depois, no dia 12 de agosto, a gente vai abrir para as inscrições para quem quiser fazer. Mas, de qualquer maneira, dos dias 9, 10 e 11 de agosto, a gente vai fazer a maratona, né? Então, eu vou, num dia, nós vamos falar, começar sobre a prova, falar das estratégias, depois, no outro dia, nós vamos falar dos exercícios de reading, no outro dia, falar dos exercícios de listening, tá? Então, eu quero deixar aqui o convite para vocês, tá certo? Aí, mais para frente, eu divulgo para vocês como é que vocês se cadastram para poder participar e aproveitar essas dicas aí que vão ser dadas, tá bom? Certo. Ok. Então, tá certo. Então, gente, tem alguma pergunta, alguma colocação que vocês queiram fazer? Só
essas aulas ocorrem toda segunda-feira, que eu me inscrevi e recebo toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira tem aula. Tem aula, né? Isso. E esse trabalho mais, aí tem esse trabalho mais objetivo que você divulgou agora. Isso, a maratona vai ser os dias 9, 10 e 11 de agosto, né? Aí todo dia vai ter uma aula voltada para o LinguaSkill, porque aí na quinta-feira, é segunda, terça e quarta, que na quinta-feira a gente abre as inscrições para quem quiser comprar a mentoria, tá? Que você vai ter acesso à plataforma da Cambridge, que existe um treinamento online, mas não é só o treinamento online, você vai ter o acompanhamento semanal com um mentor, tá? Mas Perfeito. aí é uma outra coisa que a gente vai explicando no decorrer para vocês entenderem como é que funciona, tá bom? Ótimo, ótimo. Obrigado, boa aula, foi uma ótima aula, viu? Obrigado. Maravilha, fico feliz que vocês gostaram, que aproveitaram, e a semana que vem vai ter mais. A Boa semana semana que a todos. vem, olha, provavelmente nós temos duas opções. Eu quero fazer a aula e eu estou achando que eu vou fazer na terça, assim, excepcionalmente, porque segunda-feira é meu aniversário. Bem, bem. Então, eu quero ver se eu faço essa aula, eu vou divulgar para ser na terça-feira, tá certo? Que aí eu faço questão de dar essa aula, tá bom? Tá ótimo. Ok, desde já, parabéns, né? Obrigada, Isso obrigada. aí. Parabéns, Rosângela. Obrigada. Então, Obrigado, tá boa semana bom. a todos. Muito boa semana aí para vocês também. Vamos lá, tá? Qualquer dúvida, procura lá no nosso Instagram, no YouTube, que tem muita aula, tem muito conteúdo para vocês, tá? Ok, obrigado. obrigado. Tchau, tchau, então. Tchau. Tá. A todos. Obrigada pela presença.